Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento ANEFAC. Eu me chamo Guilherme Dutra, sou vice-presidente de finanças da ANEFAC. E neste programa nós recebemos o representante da empresa ganhadora, a Engie, né? O Paulo Negreiros, que é gerente de contabilidade. Paulo, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado, Guilherme. É uma satisfação muito grande aqui estar com vocês, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a ANEFAC, né, pela iniciativa e pela organização desse tão relevante reconhecimento aí para os executivos de finanças do mercado, né? Nós é quem agradecemos, né, a você aqui conosco, né, nesse nosso momento, nessa nossa conversa, e parabenizamos novamente a você e a todo o time da Engie por mais essa premiação. E falando de Engie, para vocês que nos escutam, só um breve contexto, né? A Engie é uma empresa líder em energia renovável do país. Ela atua em geração, comercialização, transmissão de energia elétrica e transporte de gás. E voltando ao nosso contexto da premiação, nesse ano de 2022, nós chegamos à 26ª edição do Troféu Transparência. E o tema deste ano é O Futuro é a Transparência, reforçando aí conceitos e práticas de ESG e agregando mais valor aos negócios. E este ano, mais uma vez, a Engie ganha. E aí vai a minha primeira pergunta para você, Paulo. Não é a primeira premiação, vocês já ganharam aí 13 vezes, primeiro ainda em 2007, né? Se a conta não estiver errada, acredito que não esteja. E aí minha pergunta é, para esse ano, né? Quais foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras desse ano, né, de 2021? Do ano passado, perdão, de 2021, visto aí todos os desafios que houve no pós-pandemia, né? Desafios de várias naturezas, mas especialmente pela ótica econômica e pela ótica tecnológica. Bom, vamos lá. Sob o ponto de vista econômico, os impactos da pandemia nos nossos negócios não foram tão expressivos, tá? Então, isso também nos permitiu manter uma consistência maior das informações nas nossas demonstrações financeiras, né? Com relação a investimentos em tecnologia, eu também diria que eles não foram comprometidos. Aliás, pelo contrário, né? Os investimentos têm sido ampliados para sustentar o crescimento da companhia e também a maior complexidade dos nossos negócios, né? Inclusive na preparação das próprias demonstrações financeiras, né? À medida que os nossos negócios se tornam mais complexos, isso é um desafio também na hora de fazer esse reporte, né, desses negócios. Por outro lado, eu queria trazer um desafio que a pandemia efetivamente nos trouxe, que foi a adaptação do modelo de trabalho, principalmente pela adoção do regime híbrido. Nós tivemos que adaptar, né, a esse novo modelo e também adaptar a forma de gerir as equipes nesse formato, né? Uma coisa é que a gente está aqui no dia a dia lidando com a equipe e de repente nem toda a equipe está aqui, então a gente precisa criar esses ambientes de troca e também espaço de fala para as equipes poderem também contribuir e participar efetivamente com uma troca e compartilhamento de experiência, né? Então, assim, de um modo geral, né, os desafios de preparação das demonstrações financeiras para manter a Engie, né, como uma empresa premiada continuam sendo muito grandes, né? Então, tem a questão de manter o nível adequado de transparência, preparar as demonstrações financeiras com conteúdo cada vez mais objetivo e útil, né? Ampliar as divulgações relativas a ESG e aí principalmente dar visibilidade às informações que realmente são úteis e que agregam, né, aos usuários das informações, né? Não adianta a gente trabalhar a questão da transparência, mas inundar o nosso usuário da informação e o mercado com informações que não realmente agregam informação a eles, né? Perfeito, Paulo. E aí já avançando aí para uma segunda pergunta, a gente sabe que em relação à gestão de fornecedores, em todas as cadeias, tá?
isso foi bastante complexo, né? A pandemia ela trouxe aí inúmeros desafios. Mas quando a gente olha pela ótica de olhando pela ótica de auditoria externa, que também, né, é um Sim, prestador de serviço extremamente relevante, tá? É um fornecedor extremamente relevante de sim, serviços. sem dúvida. Quais foram aí os principais desafios que vocês enfrentaram, tá? Nessa relação com a auditoria externa, com o parceiro de auditoria externa? Tá. Eu vou te responder essa pergunta por dois lados, né? Primeira questão da relação com fornecedores e prestadores de serviço, né? De uma forma geral, né? Então, é importante frisar que a gente compartilha nossas diretrizes corporativas com eles, em especial o código de ética e também políticas de gestão sustentável e de direitos humanos, né? E além disso, a gente aplica aqui uma política de due diligence da ENDE, que foi criada pela nossa controladora para atender a legislação francesa, e ela prevê ações efetivas aplicadas em toda a cadeia de valor das empresas para prevenir corrupção, detectar danos ao meio ambiente, à saúde e direitos humanos. Então, aí, com base nessas premissas, a gente conduz aí um processo de diligência, né, através de uma plataforma automatizada para avaliação dos fornecedores que é ancorada em Big Data, tá? Aí, só para dar um exemplo, em 2021, né, foram consolidadas camadas adicionais de análise, com requisitos mais aprofundados, né? Então, para os 50 fornecedores, né, que a companhia direcionou um maior volume de recursos, né, a gente ampliou, né, essa análise. E essa análise ela é realizada por uma empresa independente, ela é externa, né, até para manter a independência, né, do processo. E essa análise busca identificar riscos, então riscos de conformidade, riscos operacionais, financeiros, reputacionais, socioambientais envolvidos numa contratação. Então, assim, isso falando aí de uma forma geral, o que também contribui, né, na relação com os auditores externos, porque eles também acabam tendo que validar esse processo de contratação de fornecedores. E agora, mais especificamente em relação à contratação de auditores externos, a gente segue, né, rigorosos requisitos de capacitação técnica, né, conforme requerido pela CVM e pelo mercado. Inclusive, desde 2020, a companhia conta com um comitê de auditoria estatutário, tá, que é responsável por avaliar a seleção e remuneração dos auditores externos e também acompanhar o andamento dos trabalhos, né? E esse comitê ele pode recomendar a contratação ou a substituição dos auditores externos ao conselho de administração da companhia. Então, é uma mudança relativamente recente, estou falando aqui de 2020, mas que contribuiu bastante para o nosso ambiente de controles internos e a governança da companhia como um todo, né? Interessante você trazer essa perspectiva mais ampla, né, além do auditor, né, para o nosso conhecimento. Aí, dando sequência aqui, enfim, como a gente já falou, vocês ganharam aí várias premiações. Mas se você fosse pensar na premiação deste ano, né, que vocês recebem agora, né, da ANEFAC, qual seria aí o ponto mais decisivo? O que você acha que foi o grande diferencial para conseguirem, né, mais uma vez a premiação, falando deste ano, tá? E se de alguma maneira as práticas de educação continuada, que a gente sabe que a ENDE tem, né, de alguma maneira ajudam também no aperfeiçoamento técnico dos profissionais e, obviamente, repercutem aí na entrega, né, de uma demonstração financeira mais transparente e com mais qualidade. Bom, respondendo a primeira pergunta, na nossa visão, né, investir no desenvolvimento da equipe é fundamental, né? É o que a gente tem feito aí ao longo dos últimos anos, principalmente em função da rotatividade que a gente observa, né, nesse ambiente, porque os profissionais de contabilidade, né, e de outras áreas afins, eles têm recebido muitas oportunidades. Isso faz girar, né, um pouco mais, e aí por isso a gente precisa investir nesse desenvolvimento aí para dar conta de todas as demandas que a gente tem, né? A gente atua num setor altamente regulado, então a educação continuada ela é essencial,
né, para que os profissionais eles estejam sempre atualizados sobre os aspectos que impactam os nossos negócios. E aí uma questão importante, né, o investimento ele não é apenas com recursos financeiros, né? Aqui na Índia a gente busca promover o envolvimento, né, dessas pessoas, desses colaboradores, e criar situações que oportunizem o desenvolvimento da equipe, né? Isso não é só financeiro, é trazer o time para mais perto para que ele participe, se desenvolva, tá? A gente tem aqui na Índia uma cultura de colaboração, né, entre equipes e na integração com outras áreas, e a gente acredita que a transparência começa internamente, ou seja, a partir da origem das informações. Não tem como fazer um investimento na ponta final se a informação que vier desde a origem não for uma informação de qualidade. Então, esse desenvolvimento ele tem que estar em toda a cadeia que gera essas informações. Perfeito, Paulo. Dando sequência, a gente vem falando aí, né, bastante de transparência, mas a gente sabe que transparência vai muito além das demonstrações financeiras da empresa. E nesse sentido, gostaria de ouvir de você quais são aí as principais iniciativas que a empresa vem desenvolvendo quando a gente pensa numa agenda mais abrangente, né, uma agenda ESG. Sim. De fato, as questões relacionadas à ESG exigem uma divulgação ampla, né, de diferentes aspectos dos nossos negócios, né? Então, o que a gente tem buscado é dar mais transparência para essas ações, né? E para isso a gente conta com um processo estruturado, né, de consulta a stakeholders, para elaborar, por exemplo, o relatório de sustentabilidade, né, que também acaba se refletindo nas demonstrações financeiras, e também para garantir que os principais temas são cobertos, né, e tanto positivos quanto negativos, né, inclusive impactos e como a gente compensa, enfim, mitiga esses riscos, né? E aí, bom, você sabe, né, a Índia é uma referência em ESG, né, e a transparência, né, até pela própria premiação, ela demonstra, né, o quanto a Índia ela é reconhecida pelo mercado, né, em função dessa transparência. Então, a gente faz benchmarks de mercado, né, mas eu acho que não só isso, assim, também é analisar internamente o que é o ponto central, né, quais são os pontos centrais, né, para os analistas de mercado, investidores, bom, o público em geral, né, para oferecer informações com uma qualidade superior, né. E aí o que a gente tem feito aqui também a gente tem buscado se antecipar, né, a esse movimento que tem ocorrido no mercado, né. Então, inclusive as futuras novas obrigações, tais como a convergência de informações financeiras e de sustentabilidade, né. Como vocês sabem, né, recentemente foi criado um comitê, né, que é o CBPS, né, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, e a tendência é que a gente tenha aí definições conjuntas desse comitê com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ou seja, trazendo também a categoria de contadores, né, para esse meio e fazendo com que as empresas tenham que observar essa convergência, consistência das informações, né, do relatório de sustentabilidade, das demonstrações financeiras. A gente tem trabalhado para antecipar isso também, né? Perfeito, Paulo. Bom, está falando do setor de energia, né? E as questões regulatórias aí, elas são muito presentes e, enfim, e exigentes, né? Aí, quando a gente pensa nessas questões regulatórias, né, a que vocês estão sujeitos, em que medida, tá, atender, né, essas questões regulatórias contribui, né, para uma maior transparência ou, eventualmente, trazem alguns desafios, né, para uma maior transparência? De fato, a Índia ela atua no setor elétrico, né? E, como você sabe, é um setor altamente regulado. Então, isso traz uma complexidade extra às demonstrações financeiras, né? E isso resulta, muitas vezes, em transações muito complexas, né? Elas requerem uma profunda análise de impactos contábeis, tributários e em inúmeras situações a gente acaba tendo que levar essa discussão
para as associações, né? Eu citaria aqui a Associação Brasileira de Contadores do Setor Elétrico, a Bracone, e também com o GT de Energia, né? Do IBRACON, né? Que é o Instituto de Auditores Independentes. A gente tem, assim, praticamente todo ano, sempre uma discussão muito complexa, que envolve todo o setor, todas as empresas. Nesse aspecto, eu diria que é importante elogiar o trabalho que é feito na associação, porque a gente tem uma troca muito grande entre as empresas do setor elétrico, e também o apoio que o Bracon nos dá, se posicionando em relação a alguns assuntos, né? Então, só para trazer alguns exemplos, né? Recentemente, a gente teve uma discussão muito grande em relação aos impactos da hidrologia, né? E como registrar, né, o equacionamento desses impactos da hidrologia, né? E isso envolveu todos os agentes, né, players do mercado, auditores, para que a gente chegasse numa convergência de posições e principalmente na consistência, que eu acho que é o que todo mundo aqui está buscando, né? Além da transparência, é muito importante que as demonstrações sejam consistentes para que elas possam ser comparadas, né? E aí, de novo, assim, reforçando o que eu comentei anteriormente, né? A gente procura não se limitar apenas ao que é requerido. E olha que tem bastante coisa que é requerida, principalmente regulatória, né? E societária. Mas a ideia é um pouco além, assim, né? Buscar uma maior transparência da nossa atuação, dos negócios, né? Trabalhar de uma forma transparente e com compromisso, né, com a sociedade, né? Perfeito, Paulo. Bom, a gente sabe que a bandeira da transparência para nós é muito importante e para vocês também, né? E certamente isso não é um esforço de uma pessoa só, né? É uma capacidade de gestão bastante grande e certamente está bem dentro da cultura de vocês. Mas quando a gente pensa em uma premiação como essa, né, onde vocês mais uma vez ganharam, sempre a gente pensa no contexto de time, né? O que leva Sim. as empresas a obterem resultados, premiações também, né, como essa, é um esforço coletivo. E nesse sentido, quais são práticas, né, enfim, que vocês normalmente fazem aí para reconhecer o time, né, a equipe, diante de premiações como essa? Sim. Bom, primeiramente, não preciso nem dizer, as conquistas de premiações como a do Troféu Transparência, elas são amplamente divulgadas, né? Tanto internamente quanto externamente, redes sociais. Então, são conquistas que são muito celebradas aqui por todo o time, né? Aí tem a questão financeira, obviamente. Então, assim, os times envolvidos são reconhecidos através de bonificação financeira pelo cumprimento de meta específica vinculada à conquista de prêmio, né? Então, isso é algo que também incentiva, né, todos aqui a estar sempre buscando. Mas também, assim, criando oportunidades de crescimento profissional, né? E é exatamente o que a gente verifica na prática, né? Todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na conquista desses prêmios, elas têm um reconhecimento e recebem oportunidades de crescimento da companhia, né? Obviamente, né, pelo envolvimento direto na preparação das demonstrações financeiras, o time de contabilidade ele acaba sendo diretamente reconhecido. Mas eu diria que essa conquista ela premia a atuação de toda a empresa, né? Sem a parceria das áreas de negócio e sem o apoio incondicional da alta administração, nada disso seria possível, né? Perfeito, Paulo. A gente já está encaminhando aqui para o final desse nosso Momento Arefac com vocês. E acho que é interessante a gente pensar aí numa mensagem, né? Porque a gente está falando de uma empresa que, mais uma vez, ganhou um troféu importante, né? Que sugere aí e remete a boas práticas de governança, né? E a transparência. Então, nesse sentido, que mensagem você deixaria para empresas que anseiam em estar entre as mais transparentes, né? Que buscam esse caminho? Bom, vou dar um passo antes aqui. A questão da sustentabilidade do negócio, ela depende, né, da capacidade das empresas de evoluírem e se adequarem às novas demandas da sociedade, né?
Então, assim, nesse contexto, né, de evolução, de mudança, de novas demandas, a transparência ela não é apenas o correto a ser feito, é uma necessidade, né? Então, assim, mais importante que dar visibilidade aos dados, a gente precisa ser capaz de tratar as informações de forma que os diferentes públicos entendam esses dados, a relevância desses dados, né? Não adianta aqui a gente trazer informações que não agreguem valor, né, para os nossos públicos, né, para os nossos stakeholders. E aí, como eu já mencionei anteriormente, né, para que a gente possa, né, ser mais transparente, a gente precisa, né, contar, né, é importante contar com a parceria de áreas de negócio e principalmente com o apoio da alta administração, né? Então, porque sem a parceria, né, de áreas de negócio, sem o apoio da alta administração, não é possível produzir uma demonstração financeira mais transparente, né? Perfeito, Paulo. Como eu falei, a gente está encaminhando para o final. Antes, porém, eu gostaria de passar novamente a palavra para você, para os seus comentários finais. Obrigado, Guilherme. Então, assim, como eu já tinha mencionado no início da entrevista, é uma grande satisfação aqui estar representando a Engie, né? Uma empresa reconhecida no mercado, né? Por suas iniciativas de ESG e transparência e governança. Então, é um orgulho para mim, uma satisfação estar aqui representando essa companhia. E eu acho que mais que orgulho e satisfação, acho que a palavra é gratidão, né? Eu agradeço aqui, né, a confiança que a administração tem em mim e no meu time, né, no time de contabilidade, para estar aqui à frente desse time. E claro, e um agradecimento à Nefac, né, de novo, né, por criar esse ambiente aqui, né, de incentivo à transparência, né, de promover esse reconhecimento dos profissionais. Eu acho que isso só agrega aí a todo o mercado brasileiro. Nós aqui agradecemos você e a Engie e agradecemos também a todos vocês que nos assistem nesse nosso momento ANEFAC com a Engie. E peço a vocês que continuem acompanhando as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, com destaque relevante aí para o nosso portal da transparência, que é um polo de fomento ao ecossistema de transparência, no que tange aí as boas práticas empresariais. E então, portanto, acessem, né, o portal da transparência, portaldatransparencia.org.br. Tem uma série de novidades ainda aí por vir, tá? Então, portanto, fiquem por dentro, acessando os nossos canais, acompanhando a ANEFAC em todas as mídias sociais. Obrigado mais uma vez, Paulo, e obrigado a vocês que nos assistiram até agora. E nos vemos num próximo episódio do Momento ANEFAC ou no próximo evento da nossa associação. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.